Salve, minha gente do cinema e da criatividade. Eu sou Rebeca Joviano e esse é o podcast do Festival Jovens Curta. Hoje, o papo é sobre um filme que arrebentou o público e o júri com a sua ousadia. O Ego é o Diabo do Homem. Vencedor do troféu de melhor direção e segundo melhor filme, levando para casa o prêmio de R$5.000. Um filme intenso, provocador e cheio de identidade. Como só o cinema carioca sabe fazer. A gente sabe que fazer cinema em 48 horas é um desafio que quase impossível. Mas, quando entra em cena criatividade carioca, tudo vira possível. Esse olhar livre, irreverente, profundo, que transforma nossas histórias em algo universal, sem perder a ginga, o humor e o afeto. O Ego, o Diabo do Homem é a prova disso. Um filme que mergulha nas sombras da verdade humana, mas com a alma leve e vibrante da nossa criatividade. Para começar, eu recebo o diretor que levou o troféu de melhor direção do Jovens Curta, o talentoso Vandrade. Bem-vindo, Vandrade, ao podcast do Jovens Curta. Obrigado pela recepção. Obrigado também, pessoal, por ter vindo para poder estar com a gente. É um prazerzão estar com vocês, ter participado do desafio, principalmente. Mas hoje está sendo muito bom e vai ser muito legal para a gente poder falar de tudo que a gente viveu nesse tempo. Legal. Como foi para você dirigir um filme tão intenso, essa história magnífica, em apenas 48 horas? Então, tudo parte do princípio de que o roteiro não era... Geralmente o roteiro é do diretor na maioria das vezes, né? A gente tem muito essa cultura do cinema de autor. Mas nesse caso, a ideia de participar do festival, ela surgiu a partir do momento que a gente já tinha um trabalho sendo levado com a Cris, de um roteiro que tinha sido feito pelo Renato Zaguri, e durante uma oficina na Cal, com a Yoyo Ursh. E a Yoya foi a pessoa que já me conhecia, foi aluno dela, amiga da Cris também de muito tempo, e que conectou a gente para poder falar, realizem esse filme, por favor. E dentro disso, a Cris, ela viu a oportunidade do desafio, e ela falou, cara, já era tipo semana que vem, assim, vamos nessa. Eu falei, não, mas deixa eu entender, tem diretor de fotografia, não tem? Ela, não, só tem um roteiro. E é isso. A gente vai construir aqui em 48 horas. Eu falei, sim. Eu demorei pra saber que era 48 horas. Eu sabia quando ela mandou a arte. Eu falei, 48. Aí... Menina, você me convidou pro quê mesmo? A gente tem que dar o truque de cara, né? Pra não... Não vai falar tudo também, né? Aos pouquinhos, né, Rebeca? Então... O desafio, ele parte de criar em cima das condições, ela parte justamente desse roteiro que eu ainda não conhecia, que era um roteiro bem maior, e que a gente precisou redecupar ele e também reformular ele dentro das condições que a gente conseguiu de atores, de pessoas, de locações e elementos de arte também, para que a gente pudesse ressignificar. Por exemplo, quando a gente chegou na sexta-feira... Para receber os elementos criativos? Exatamente. A gente gravaria com... animais, tinha uma ideia, porque existe toda uma relação do filme com viagem no tempo, uma coisa que o Renato trouxe, e essa coisa de ter elementos que se repetem em diferentes linhas temporais, em diferentes momentos. E até então ele tava, não, a gente leva um monte de coelho. Nossa, aí, porque eu já fiz pesquisa com coelho e tal. Essa produção. Aí eu tava, meu Deus, não, sete com animal não dá. 7 com animal não dá, ainda mais no lugar fechado. Aí ele, não, te leva gato, então. O gato é mais fácil. Eu falei, meu Deus, mas você tem gato? Ele, não, a gente arruma. Eu falei, não, tu vai pegar gato de ninguém. E tem toda uma questão também, né, de segurança, Exato. De fiscalização e tal. Exato, do cuidado, da alimentação, o animal tem suas necessidades, enfim. E quando ficamos sabendo dos elementos, falou, dá o chinelo. Ela falou, não, o chinelo, vai ser o chinelo. Não, gente, esqueça. Vamos botar chinelo na máquina. Sobre o chinelo que voa. Todo mundo que via esse chinelo, gente, na cena, porque era um elemento criativo, ou seja, tinha essa identidade do festival. Todo mundo tinha que usar um chinelo no tempo determinado lá no regulamento, que era no início do filme. E no filme deles, o chinelo simplesmente voava. O que aconteceu? Aconteceu que durante... A gente estava decupando em tempo real, né? Porque horário, tempo apertado, a gente estava correndo quanto tempo, a gente sabia exatamente o que a gente queria. E no momento de cena, eu percebi que faltaria um elemento lúdico maior para a gente poder contar essa história de uma forma sintetizada. Foram além. E aí, porque o chinelo tem que aparecer. E essa foi uma discussão também no set, assim. O chinelo precisa aparecer não de forma...
segundo plano, a gente precisa fazer questão... Um protagonismo o protagonismo. É um elemento carioca, pra não né? falarem que não... Ah, não, porque o chinelo não tava no pé, ou tava de cantinho. Não, tinha que aparecer. E aí eu olhei pro lado e falei, Cris, tem um pano preto? Aí ela, eu acho que não. Aí o Renato, eu tenho um cobertor preto. Ai, meu aí Deus. A gente vai na cama dele, inclusive se vocês verem a primeira cena, que é quando a Núria acorda, o cobertor preto tá lá. E aí depois a gente tirou aquele cobertor preto, a gente colocou sobre araras que a Cris carregou do quarteirão acho que era um pouco longe, mas... Uns 3, 4 ruas, assim, pelo meio de Copacabana, levando uma Mas arara montada, porque não teria tempo de desmontar e montar Exato. novamente, então vamos levá-la montada mesmo. Agora, vamos falar com quem faz a mágica acontecer nos bastidores. Produzir um filme em 48 horas é um teste de nervos, logística e criatividade. E ninguém entende melhor disso do que a Cris Matos, produtora do filme Vencedor. E Cris, eu quero te perguntar, como é que foi essa coordenação de toda essa equipe, figurino, ensaio para os atores, porque eles deram um show de atuação. Como é que você conseguiu coordenar todas essas atividades aí de pré-produção, né? Porque para a gente fazer um bom filme, a gente faz uma pré-produção com 48 horas. Então, um amigo meu me falou sobre o festival e já existia esse trabalho de roteiro, de uma possibilidade de inscrever em alguma lei, que a Ioia, que é a professora da Cal, nossa mestra do Vandrade, minha também, do Renato, ela tinha trabalhado esse roteiro, o Ego, nas aulas, e aí eu falei, tem um roteiro. E aí eu acabei escrevendo o roteiro sem ter a equipe formada. Vamos por etapas. Inscrição eu fiz. Isso. Um dia antes de finalizarem, a gente também não conseguiu, infelizmente, participar das oficinas que os jovens ofereceu. A gente gostaria, mas já foi ali nos 46. E aí a Ioia, ela indicou o Vandrade para esse cargo de muita responsabilidade. Tamanho é o talento desse cara. E ganhou o prêmio de melhor direção do festival. Sim. E aí ela falou, cara, tem uma pessoa aí que tá no circuito, tem muito talento, eu vou apresentar ele para você. E aí me apresentou o Vandrade, a gente conversou por telefone, por mensagens. Ali eu já senti alguma sintonia positiva. Ai, que bom. Porque não dava muito tempo, né, Cris? Sim. Ali eu senti algo assim, deu aquele estalo, eu falei, cara, eu acho que vai rolar. E aí eu liguei para um amigo meu, porque a gente não tinha os atores também. Tinha isso. E aí ele me indicou a Núria. Eu passei um perfil para ele, mais ou menos, não conhecia a Núria também. E aí falamos por mensagens também, ela topou, expliquei para ela e tal. E aí também senti uma coisa muito positiva. Então, assim, tirando toda essa experiência incrível que foi participar, esse desafio de fazer em 48 horas, também foi um presente, um encontro muito especial dessas 3 pessoas que estão aqui agora sentadas na mesa. A gente criou uma conexão, assim, surreal de trabalho. Vida, né? Sim, que a gente já trouxe para a vida e para novos trabalhos que a gente também já está desenvolvendo juntos. Porque a gente fala isso, né? A gente conhece as pessoas mesmo na dificuldade. E vocês Exato. estavam na dificuldade. Exato. Fazendo um trabalho ali no desafio. Então, Sim. né? Para conhecer ali o outro, nada melhor do que um desafio. Sim. Ah, que legal. Fico feliz que o desafio proporcionou uma história de amizade. E profissional também. E uma parceria profissional gigante, assim. Porque as peças se encaixaram muito grandes, assim, tipo... A Cris na parte de produção, captação de recursos, eu conversando com ela no site, falei, tu faz isso? Eu falei, tô precisando de uma pessoa exatamente assim. Aí ela, tô precisando de uma pessoa fazendo exatamente o que você faz também, para outras coisas. E aí com a Núria também, toda a conversa também sobre projetos, sobre roteiros depois, sobre atuação, que foi desenvolvendo até parcerias que a gente tá agora também já trabalhando na pré-produção, na captação de recursos de vários outros projetos. Com a Cris eu já perdi as contas. Ai, que ótimo. Tem muito filme por aí, muito, gente. Muito. E é claro que não podia faltar ela, a alma desse filme, a atriz principal que deu vida e intensidade à emoção do filme O Ego é o Diabo do Homem.
Ai, nossa atriz, hein? Quero saber como é que foi essa sua preparação, o tempo que você teve, né? Ou seja, o tempo que você não teve para entrar nessa densidade, né? Que foi a sua personagem. Primeiro eu quero agradecer aos jovens, a você, Rebeca. Obrigada mesmo, porque uniu uma família, gente. Agora é uma família real. A gente não para de se ligar. É todo dia uma mensagem. É todo dia 40 minutos, 1 hora, 3 horas de... Não, agora eu só posso falar 15 minutos, aí quando a gente vê já... 40. É nesse pique. Já agradeci, tô muito grata mesmo. E não só a essa conexão, mas ver o projeto de outros artistas que eu me emocionei muito. Foi muito bacana, porque a gente acaba vendo pessoas que a gente não vê na televisão, que mereciam estar, né? Eu fico até emocionada. Enfim, mas eu acredito que a gente não faz nada sozinho. Sim. Então, aquela potência que eu consegui entregar ali, eu não fiz sozinha. Eu fiz com a ajuda do Vandrade, eu fiz com a ajuda da Cris. E foi com muita ajuda deles mesmo. A energia, a nossa conexão estava muito forte. Então, eu agradeço a vocês e agradeço que a gente tem... Além de agradecer, eu acredito que a gente tem um potencial para fazer ainda mais, sabe? E... Enfim, tá sendo um grande aprendizado mesmo trabalhar com vocês. E é uma positividade. A Cris tem uma positividade muito grande. Que eu sou o tipo de pessoa... Tem que acreditar. A produção, ela acredita o tempo todo. Eu sou o tipo de pessoa que, tipo, eu acredito, mas assim, eu sempre tenho um pé atrás, porque eu já me ferrei tanto em alguns trabalhos antigos, que eu fico nessa energia de... Não, tá, eu tô acreditando, mas vai que dá M, e aí a gente... não. Aí a Cris, Núria, não. Vamos levantar essa Vambora, bola. não é assim que a gente tem que pensar. E ela tá certíssima. Eu tô aprendendo muito com ela e com o Vandrade também. Ele é um diretor muito sensível, obrigada. Ele é uma pessoa muito comunicativa e muito delicada. Isso é muito importante no set. E eu acho que a gente teve essa conexão da escuta muito grande. Eu acho importante a escuta. Sim. Né? E é isso, foi... E eu acho que eu ainda tenho que aprender mais com eles, é isso. É o processo. É o que bom que processo. continua, que bom que virão novos projetos. Eu quero ser convidada para estar lá, para Com assistir. certeza. Com certeza, certeza. com certeza. Madrinha, né, Madrinha. gente? Gente, é isso que vocês estão falando, né? Vocês estavam lá na mostra de premiação assistindo filmes incríveis também, de outra galera. E eu lembro de vocês assistindo os stories, né? Eu falei assim, gente, eles estavam dando muitas visualizações. Eu falei assim, como é que eles conseguem produzir e estão aqui na fofoca vendo os bastidores de todo mundo? E o que vocês sentiram lá na mostra de premiação quando... Que é isso, né? Vocês descobriram que o filme de vocês eram finalistas se fosse exibido. Então ficava aquela expectativa. Ai, Sim. meu Deus, vai vir? Não vai vir? O que vocês sentiram quando vocês viram o filme de vocês lá na mostra de premiação? Bem, Poxa. eu vou ser sincera que eu sempre, desde o começo, eles Falando, sabem cara. disso. Eu falei, gente, a gente tá no páreo. Eu sempre falei isso, embora todas os outros filmes a gente estava observando Eu amo realmente, isso, a gente cara. estava acompanhando. O Vandrade e a Núria sempre me mandavam mensagens, nível altíssimo. Eu achei, assim, depois vendo no telão, lá no dia, na Cinemateca, eu fiquei muito surpresa até, Sim. surpreendida, porque o nível altíssimo. Muito bom ver tantas produções cariocas Sim, assim, né? Como a gente é sim. potente. Exato, exato. E o que está faltando para a gente ser reconhecido, Pois para essas é. pessoas estarem no mercado? A cara desses artistas estarem circulando em produções maiores, em estarem tendo retorno dessas atividades. Então, eu fiquei muito surpreendida, um nível altíssimo, mas... Assim, isso é uma coisa que realmente a Núria falou. Desde o começo eu estava com essa pegada positiva e falava muito, gente, vamos acreditar que a gente está nesse páreo, sim.
Exatamente. Eu tava no espírito de o melhor a gente fez, a gente entregou com certeza. Entregou, já era uma satisfação gigante. Era uma satisfação gigante Uma realizar. vitória, eu acho, realmente. Todos que Exato. entregaram. Pra mim, essa comemoração já foi gigantesca, assim. Eu me lembro, inclusive, eu tava ouvindo o pessoal falando da moto. Nossa, eu terminei de renderizar em Niterói 6h20. Eu peguei uma moto e aí eu falei pro Uber Moto assim, se você diminuir o tempo à metade, eu dobro o valor. E aí ele pegou a ponte em 16 minutos de Niterói, Cidade Nova, aqui, ó. E eu lá, e a Cris, cadê você? Não, eu toda hora pra Rebeca, Rebeca, não sei o quê, sempre perguntando alguma coisa, tensa, nervosa, e Vandrade não chegava, chegou 13 minutos. E eu na moto aqui, ó. Mas assim, passar na Cinemateca do MAM é uma coisa pra mim que é muito gratificante, porque é um lugar que... Eu sou da curso de cinema na UF e... A Cinemateca é um lugar que tem uma importância acadêmica muito grande para a preservação audiovisual e para a disseminação de um cinema que muitas das vezes não ocupa outros espaços. E a gente tá lá, para mim, foi muito gratificante por isso, assim. É uma casa que já recebeu gente que é muito considerada em muitos lugares e, ao mesmo tempo, dá voz para vários outros tipos de cinema que, em geral, não rodam no circuito comercial ou, às vezes, também não entram em festivais. E tá lá, depois de ter realizado... num tempo recorde, com a qualidade que a gente entregou, que a gente sabia que a gente tinha entregue, etc. Foi muito gratificante. E quando você vai assistir nos outros filmes, você fala, cara, a pressão vai aumentando que no final. E aí, a premiação que vai acontecer depois? Quem é que vai levar o quê? Porque... Fala, não, fulano de tal vai levar melhor direção, fulano de tal vai melhor fotografia. Na hora que falou, porque o prêmio de melhor direção foi o segundo, né? Aí eu falei, mas isso é os indicados ou eu ganhei? Aí eu olhei assim pro lado, olhei pro outro. Gente, levanta, vai! Aí eu só... Bora, Vandrade! Aí a gente assim, levanta. E ele assim, ó. Travou, tadinho. Aí todas aquelas pessoas assim que algumas já conhecia, outros diretores e tal. Eu falei, meu Deus, essa pessoa não tá indo lá, não tá, eu sou eu que tô indo e tal. Eu vou, é pra pegar? É pra subir no palco mesmo? Entra. E assim, é muito gratificante, porque o cinema ocupa, eu acredito que na vida da Cris, da Núria também, é um lugar muito de dignificação. E a gente vive disso. Sim. A gente não tá aqui para poder construir o nosso ego ou a nossa autorrealização. Claro que tem um lugar de autorrealização, mas antes de tudo, esse é o nosso trabalho. É a partir disso que a gente é reconhecido dentro da sociedade capitalista que a gente vive, produtivista. Aquilo que a gente faz vale muito para poder definir quem a gente é, e é isso que a gente faz, a gente vive disso. Então, a gente Furando uma bolha, né? Furando uma bolha, né? Então, a gente vive de ganhar melhor filme ou melhor direção, a gente vive de entregar o melhor. E tá lá, e depois ganhar o prêmio, tipo assim, cara, estamos cumprindo o nosso trabalho, estamos na direção certa, vendo também quais eram os jurados. Falei, cara, essa pessoa votou em mim, eu fiquei, meu Deus. Meu Deus. Nossa, tinha o Caio Blá do Chile no corpo de jurados. Daniel Hess também, cara. Gente, júri de peso. E assim, eu adorei que eles viram os filmes com muito carinho, Ai, sabe? que lindo. Depois... É porque é muita demanda, mas eu queria mandar os depoimentos deles, assim, que eles escreveram pra vocês, que eu acho que isso é muito legal. Ai, que lindo. Manja, por favor, que eu receber fiquei esse a gente ficou amor. muito curioso. E assim, um time incrível também que vocês montaram pra poder ser júri. Tinha uma mulher agora, eu não vou me lembrar o nome dela, perdão. Tininha Araújo? Tininha Araújo também. Tininha Araújo ela também. É fortíssima. Mas tinha uma mulher assim que ela trabalhou na TV Cultura, TV Rá-Tim-Bum e numa outra terceira. E, cara, eu cresci só assistindo isso. Ana Sim. Valéria, ela Ana é Valéria. diretora da Brave. A Brave, Sim. que é quem faz o Rio to See, Sim. né? Uma programação que tá ali como janela pra gente, né? Tinha a Fábrica, Sim. que é Sim. produtora desses filmes, Sim. né? Do Paulo Gustavo, né? Que deixou tudo pra gente aí de herança. E Sim. grandes filmes aí do nosso humor nacional. Gente, a gente tá falando disso, né? De quanto a gente, cineasta carioca, tem júri, tem história, né? Tem aqui essa garra para fazer. O que vocês acham que toda essa iniciativa, né, de vocês estarem juntos os outros cineastas, deixa de legado, assim, para o nosso cinema carioca para o futuro? É que eu falei muito. Vocês querem responder ou eu respondo no canal? É uma pergunta bem forte. Eu acredito... Fala primeiro, depois eu e a Titi falamos. Então tá bom. Diretor, por favor. Por Tá favor. bom. Da voz, né?
Eu sou de lá da Baixada, sou de São João de Meriti, estudei no Contraste Audiovisual. Então, sou totalmente cria, assim, de um cinema que ele é periférico, construído por outras mãos, com uma outra visão de trabalho. E fui para Niterói por conta de estudos apenas. Quando você vai para um ambiente como Jovens, que é na capital comercial, num lugar que, em geral, não é tão de fácil acesso também como, por exemplo, a Cinemateca do MAN, a nível de transporte público, enfim, questões da nossa cidade, questões das nossas desigualdades sociais, etc. É muito poderoso colocar essas vozes, colocar essas potências profissionais num lugar onde a gente naturalmente não tem o direito, eu falo direito no sentido político, Sim. de participar. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre direito à cidade, e inclusive isso faz parte do meu TCC, por isso puxando o assunto também, o direito à cidade está diretamente relacionado a como que os cidadãos de determinado espaço geográfico social, eles vão ter acesso à dinâmica de poder usufruir daquilo que está na cidade. Né? E eu acho que os Jovens, ele conseguiu estourar uma bolha de pessoas que não acessavam determinados locais e que agora com certeza estão acessando não só pelos nossos nomes serem vistos pelo júri, mas também por todas as pessoas que estavam lá. A gente se conheceu, o festival também tem essa função da gente cruzar Fazer experiências, essa conexões, conhecer outros diretores, o que a galera tá fazendo nos outros sets, etc. Mas assim, trazer para um lugar, trazer vozes periféricas para um lugar onde geralmente a gente não tá, é muito poderoso. Sem querer que a gente esteja em situação de violência na frente da tela, sem querer que a gente esteja necessariamente sofrendo, né? A gente não precisa falar da experiência da negritude só colocando as pessoas pretas em violência. Isso é importante bater. E mesmo sendo muito óbvio, hoje em dia ainda precisa essa tecla ser batida. Quantos editais não ganham dinheiro para produção de curta com o nome de pessoas pretas, com diretor branco, né? E são filmes extremamente racistas ainda hoje, porque fazem questão de colocar o preto em tela. Então, estourar essa bolha com as vozes que realmente têm essa vivência, que tem esse lugar de fala, para mim, eu acho que é o maior legado, assim. E isso, todo mundo vai lembrar. Aquele dia, meu filme passou na Cinemateca do MAN. E foi a primeira vez que a minha mãe foi assistir algo de cinema meu. Ela Ai, que pôde. lindo. Eu saí de casa muito cedinho, saí de casa com 18 anos, para poder estudar e tal. E aí, tudo que rolou, nunca pôde. E aí, naquele dia específico, o universo se alinhou. Consegui trazer ela de longe para poder estar comigo. E eu virei pra ela no dia e falei, deu certo. Eu acho que deu certo. E ela viu. E ela viu. Deu certo. E eu acho muito importante também que, assim, falando do meu lugar, esse intercâmbio de gerações que houve, né? E pessoas jovens com pessoas de outras gerações tendo um mesmo espaço. Eu eu trabalhei muitos anos por outros artistas para outros artistas, e foi desde a pandemia que eu comecei a acreditar também nos meus projetos, comecei a escrever projetos em leis, em editais e fechar com outros artistas também. Venho dessa pegada teatral, como a Suelen também tinha falado na entrevista dela, é o primeiro contato assim de produção eu mesma que botei a mão para fazer. Um desafio. Num desafio. E eu acho que também, além de tudo que o Vandrade falou, essa importância de gerações, diferentes gerações, estarem envolvidas em pé de igualdade com todos ali, tanto atores, um ator premiado, e esse aprendizado que eu acho que é uma via de mão dupla, onde a gente, que é de geração um pouco anterior, tem a oferecer, e esse olhar moderno, atual, das gerações que estão aí se formando, da galera que ainda está cursando. Então, assim, esse espaço de troca de gerações eu acho muito importante também, acho que é um legado dos Jovens. Ai, que lindo. Ai, e eu acho que tudo que eles falaram é o que é, e eu sou angolana, né? Eu nasci em Angola, vim pro Brasil com 4 anos de idade. Minha família toda mora lá. Ficar longe da família é um pouco difícil para mim. Então, imagino. Fico até emocionada porque meus irmãos conseguiram bolsas em faculdades públicas aqui no Brasil, se formaram, voltaram para Luanda, estão trabalhando em Angola. E eu escolhi a arte porque um dia
eu subi num palco e senti uma terra, me senti pertencente. Então, e eu sou aquariana, com a lua em aquário. Ascendente escorpião é muita água e ar. Não tem terra no meu mapa astral. Eu acredito em astrologia, hein, gente? Porque tem gente que não acredita, né? Não tem terra no meu mapa astral. Cadê a terra dessa mulher? Então não existe. E aí, não só o teatro me deu isso, esse pé no chão, e aterrar, como também o candomblé, as religiões de matriz africana. Que eu sou apaixonada na minha religião, sou apaixonada. Então, assim... eu tava trabalhando como CLT. Eu fui demitida e na mesma semana eu corri pro meu axé chorando. Aí, vou pedir licença pra falar. Seu malandro falou, precisa chorar não, minha velha. Daqui a pouco você vai conseguir um negócio na tua área. Aí eu, o quê? Dia seguinte, a Titi me ligou. Não demorou. Não demorou. Sabe, a malandragem. E assim... eu só tenho, assim, respeito e amor pelos nossos ancestrais, que quando a gente vê, às vezes, está passando por momentos muito difíceis. E aí, naquele momento difícil, a gente só consegue olhar para o momento difícil, a gente não consegue olhar... Poxa, olha o que você caminhou para chegar até aqui e olha quanta coisa boa ainda tá para chegar. Então, a gente não pode mergulhar no desespero. A gente tem que respirar fundo e falar, não, isso aqui eu passo, já passei por coisa pior, e aí a gente segue em frente. Caminho. É isso, obrigada. Ai, gente, muito lindo. Quero muito agradecer a participação de vocês no festival, a participação de vocês aqui no podcast. Deixar registrada essa experiência que todo mundo queria ouvir, né? Como é que foi a produção do filme que ganhou aí segundo lugar, diretor que ganhou melhor diretor. Minha estreia de ficção. Estreia de ficção, olha que maneiro. Obrigada. Muito obrigada, Rebeca. A gente também tem muito, assim, respeito pelo seu trabalho. Foi um trabalho muito bem feito. A gente sabe, quando a gente produz, as inúmeras dificuldades que a gente vai ter que enfrentar, mas numa balança o saldo foi extremamente positivo. Nossa. Quero agradecer também o Renato e o Léo Tuscherman, né, que fez a trilha também. A trilha sonora autoral pro filme. Nossa, que lindo. E a Ioia. A Ioia, principalmente, que é a nossa padroeira. E é o Caio. E é o Caio também. Que conectou a gente. E a você, principalmente. Principalmente. E ao Jovem. Por realizar tudo isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a você. Esse episódio me lembrou do poder que o cinema carioca tem de transformar a correria em arte. A criatividade que nos salva e que dá cor e voz à nossa identidade. O Ego é o Diabo do Homem não fala só sobre verdade, sobre humanidade, sobre a coragem de se olhar no espelho e transformar o caos em beleza. É isso que a gente faz toda vez que a gente pega uma câmera e conta uma história. Esse foi o podcast do Jovens Curta. Se você curtiu, compartilha, comenta e segue o Jovens Curta nas redes sociais. Eu sou Rebeca Joviano e continuo acreditando que o cinema feito com a alma carioca é o nosso grito mais bonito de liberdade.